Muitas vezes a gente acha que a região genital tem que se adaptar a um determinado tipo de estímulo. Não é o genital que tem que se adaptar ao estímulo. É o estímulo que tem que se adaptar ao genital. Percebe a sutil diferença? Percebe a sutil diferença? Se eu acho que o genital tem que se adaptar a determinado certo de estímulo, então eu vou falar assim, se eu falar que o correto é estimular o clitóris assim, então ela só vai estar legal quando ela aceitar o estímulo assim. Se eu falar que o certo é usar o vibrador no clitóris, então ela só vai estar legal quando ela aceitar o vibrador e ela não sentir dor. Então eu começo a fazer um movimento que é de fora para dentro. Eu quero adaptar ela àquilo que eu acho que é o ideal. O ideal é a mulher que gosta assim, que aceita assim e tal. Não. Por quê? Porque eu tenho que adaptar o movimento ao clitóris. E pode ser que eu nem utilize um vibrador. Que o vibrador nem seja necessário. Se ela tem um clitóris tão sensível, e se eu conseguir fazer com que ela supere, ressignifique essa dor, pode ser que ela acesse um nível de prazer tão intenso só com estímulo manual que nem precisa de vibrador. Por que a gente utiliza o vibrador, gente? Porque a maioria das mulheres tem um clitóris insensível. A gente passa o dedo ali no clitóris e é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que estivesse estimulando o cotovelo, tá? Estou estimulando o cotovelo, o que eu estou sentindo? Não estou sentindo nada. Estou estimulando o clitóris, o que eu estou sentindo? Não estou sentindo nada. Daí eu coloco um vibrador para acordar, para sensibilizar. Mas isso é o caso do clitóris que tem menos sensibilidade, que é a maioria, né? E aqui eu estou falando de uma exceção. É uma exceção, né? Que alguém falou que existem mulheres diferentes, depende de mulher para mulher, de homem para homem. É isso aí. A mulher que sente dor, ela tem também uma hipersensibilidade nessa região, ok? E o fato dela ter essa hipersensibilidade, talvez não adianta eu querer colocar um vibrador, porque o vibrador, de repente, não será prazeroso, mas o estímulo manual, sim, tá? Então, eu não tenho que forçar ela a entrar no padrão, mas eu preciso entender como que aquele corpo acessa o prazer. E aí é o processo de ressignificação e também um processo de investigação, porque eu não sei. É fácil, né? A gente fala, para fazer uma mulher acessar o prazer, aprende a massagem tântrica. Pega o clitóris dela, faz assim, puxa para um lado, puxa para o outro, que ela vai ter prazer. Pega o vibrador, ela vai ter prazer. É fácil falar isso, né? Só que isso pode funcionar para a maioria das mulheres, mas vai ter mulher que não. E aí? Daí eu vou querer forçar ela a entrar nesse lugar? Não, então eu vou me adaptar ao corpo dela. Por quê? Porque o sexo, ele acontece entre pessoas, ele não acontece entre máquinas. Então, pessoas, cada uma de um jeito, então tem que me adaptar àquela pessoa. A receitinha que dá certo com um pode não dar certo com o outro. Inclusive, a mesma receitinha que deu certo hoje pode não dar certo amanhã. Eu já tive experiência, foi super incrível, sexual, e daí tipo começou assim, foi assim. E daí depois a gente foi fazer de novo e a gente fez o mesmo passo a passo porque tinha sido tão legal e não foi tanto. Porque naquele dia foi de um, sei lá, foi, não sei, a surpresa, não sei, no outro dia já não teve o mesmo efeito, não foi tão profundo. Então a gente precisa entender que tem essas nuances, porque nós somos pessoas, somos humanos, né? Inclusive mulheres são cíclicas. Eu tô entrando no meu período menstrual e eu tô meio irritada. Eu tô meio irritada esses 2, 3 dias, tô meio ansiosa. E daí eu tava pensando, né, sobre essa questão que eu falei, e eu tava
muito ansiosa aqui com a live, e eu pensei, nossa, eu acho que eu vou começar a me programar para no período que eu tiver no pré-menstrual, eu ficar só criando os roteiros da live. E no período que eu não tiver mais menstruada, que eu tiver mais para fora, eu fazer as lives, por causa que eu tô num momento mais fechadinho, eu tô mais ansiosa, eu tô mais nervosa. Então, a mulher é cíclica. E o ser humano cada dia vai ser de um dia diferente. Não adianta a gente querer ter uma receitinha de bolo.